casa é toda sua, meu irmão. Boa tarde a todos. Que saudade que eu tava de vocês. Nós tivemos que já reagendar umas 2 ou 3 vezes para que dê certo de estar aqui com vocês, mas a gente não desistiu. E dessa última vez aconteceu um imprevisto, mas eu estou aqui. Falei, não vou deixar de estar lá com aqueles queridos. Então que a gente possa realmente ter uma tarde maravilhosa, de muita conexão com essa espiritualidade que eu tenho certeza que preparou um banquete para cada coração. E na minha singela contribuição e colaboração, eu peço a licença para que eu possa cantar do meu coração para o coração de vocês. Escolhi 2 orações, as mais lindas, para que a gente possa realmente ter uma imersão de amor, né, desse Pai maior que nos cuida tanto. E para começar, eu gostaria de pedir para que a nossa Mãe Maior, Maria, esteja conosco nesse momento. E para isso eu vou cantar a música dela para vocês. Maria
E agora, segura esse momento no seu coração, segura essas emoções que estão desenvolvendo. E eu já vi que vocês sabem a próxima música que eu vou cantar, porque eu vi ela tocando aqui, o pessoal cantando. Então vamos fazer um grande coro em agradecimento e gratidão ao nosso Pai, ao nosso irmão maior, porque é a música dele que nós vamos fazer agora. Lembrem de todos aqueles que estão tristes, que estão sozinhos, que estão desamparados, que de repente estão no leito do hospital. Vamos mandar amor para essas pessoas, acolhimento. Deus abençoe a todos. Carlos, muito obrigado por elevar ainda mais a nossa vibração com essas músicas. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E o convite fica para mais vezes estar aqui conosco, tá? Muito obrigado. Agora, Renata, é com você, minha irmã. Nos ajude nos entendimentos da nossa história no Espiritismo. Que assim seja. Boa tarde a todos. É uma felicidade estar aqui com vocês. Acho que vai ter que apagar a luz, né? Isso. Pode apagar. Assim? Pode ser assim? Pode. Quanto mais escuro, não é? No cinema, não é assim? É melhor.
tá. Então vamos lá. Eu não sei se todos, às vezes nós nos denominamos espíritas, mas não conhecemos a história do espiritismo, não é mesmo? Só para tirar foto, tá? Que é você Tá. mesmo. Aí. Todo mundo conhece a história de como começou, que está aqui um pouquinho? Alguém já assistiu na Netflix o filme Kardec? Já? Legal, né? Muito bom. Nós estamos vivendo uma época onde as mídias nos ajudam muito. Então eu trouxe para vocês uma história que começou. Será que começou lá em Paris o espiritismo? Vocês acham que começou lá? Não, né? De maneira alguma. Na verdade, o espiritismo, aqui a gente está vendo paisagens lá da França, mas os fenômenos espíritas, eles sempre existiram e eles começaram muito antes de que a gente possa imaginar. Os fenômenos, então, eles começaram na época bem antes de Sócrates, de Platão, de Pitágoras e outros. Eu vou ter que dar uma corrida porque essa é uma aula que a gente dá em 2 horas, né? E a gente tem um tempo menor aqui. Então, na verdade, o espiritismo ele vem antes de Moisés até. Na época de Moisés, que a gente teve a primeira revelação, os 10 mandamentos e a lei de Talião, esses 10 mandamentos já é uma psicografia que Moisés recebeu e foi talhada então na tábua. Então, bem antes, já havia manifestações espirituais. Mas Moisés teve que proibir. Por quê? O pessoal estava fazendo das comunicações oráculo. Então eles iam lá perguntar, será que eu devo plantar? Será que eu devo me casar? Será que amanhã vai chover? E não é para isso que a gente tem essa relação com a espiritualidade. A caixa deve estar atrapalhando você, não tá? Então, sempre antes de Moisés já havia com os profetas as manifestações. Depois nós tivemos então, na linha do tempo, a segunda revelação que veio com Jesus, com a lei de amor, e só então em 1857 nós tivemos o espiritismo propriamente dito com a codificação de Kardec. Mas as manifestações começaram com muita força antes de Kardec codificá-las, como disse aqui um irmão, nos Estados Unidos, né, que a gente teve. E esses fenômenos mediúnicos estão também descritos na Bíblia. A gente tem em Êxodo os 10 mandamentos, que foram ditados pelos espíritos superiores a Moisés no Monte Sinai. E nós tivemos várias referências, relatos bíblicos de aparições. O próprio nascimento de Jesus foi também anunciado. Foi uma manifestação espiritual dizendo a Maria que ela receberia então o Espírito. E Jesus foi o seu batismo, né, no Rio Jordão pelo seu primo, e do céu ouve-se uma voz que diz: Tu és aquele meu filho especialmente amado, em ti é que eu tenho posto toda a minha complacência. Saulo também, quando recebe, né, aquela luz, quando ele cai do cavalo, isso depois de Jesus, a caminho de Damasco, né? Então ele vê aquele clarão que cega os olhos, cai do cavalo e escuta a voz do Senhor perguntando por que ele perseguia. Também é uma manifestação espiritual de Jesus se fazendo ali translúcido, né, para Saulo. Então o Espiritismo, ele veio, quando ele veio assim com uma força, que a gente fala que houve uma invasão, né, uma invasão planejada dos espíritos que começaram nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Mas por que então houve essa terceira revelação, veio com tanta força? Porque a humanidade já estava amadurecida, já tinha conhecimento das ciências, então ela podia receber as revelações divinas em nível de entendimento dos homens de seu tempo. E as pessoas então tinham capacidade de interagir com o plano espiritual, que caiu então, né,
aparentemente no descontrole. Quando tudo começou, quando foi codificado, aí começaram então as perseguições, porque eles não entendiam dessas questões. E os precursores então imediatos da doutrina espírita, nós tivemos o famoso Emanuel Swedenborg, que ele era clarividente, sueco, dotado de largo potencial e de forças psíquicas. Nós tivemos também Jack Davison, que ele era um magnífico sensitivo e considerado profeta da nova revelação. Esse Swedenborg, além de extensa cultura e amplíssima faculdade mediúnica, ele possuía a vidência à distância, que era a dupla vista. Ele conseguia estar aqui e ver o que está acontecendo num outro local. Então ele tinha essa faculdade de descrever também o corpo humano, como se fosse um scanner. Ele olhava e via tudo que a pessoa tinha, como estavam os seus órgãos, descrevia os fenômenos desencarnatórios, como que era a saída da alma do corpo, o desligamento do espírito. E então, em março de 1844, antes de Kardec, ele passou por um fenômeno de transporte e foi levado a uma localidade, e eu não sei falar o nome dessa cidade, onde residia, até as montanhas de Catskill, cerca de 55 quilômetros de distância. Olha que interessante. Tem alguém aqui que sabe falar certinho? Sempre tem um professor de inglês que me socorre. Catskill, isso, perfeito. Então, olha que interessante, bem antes, né? Mas os fenômenos começaram lá em Wildsville, com as mesas girantes, né? Então, nessa pequena cidadezinha no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos, começaram os fenômenos com as irmãs Fox. E alguns deles ocorreram com repercussão que ultrapassou os limites dos Estados Unidos. Muitos continentes, o continente europeu, outros ficaram sabendo do que estava acontecendo lá, nessa cidadezinha. E essas são as irmãs Fox, a família de John Fox, que eles eram adeptos da igreja metodista. Ele tinha então 3 filhas, a Margaret, a Kate e a Lia. E então, o que começou a acontecer nessa casinha, né, de madeira? Elas começaram a ouvir golpes na casa de alguém denominado Vickman, na vila chamada Wildsville, nos estados de Nova York. E a casa foi vendida em 1847. Foi vendida por uma família de membros de uma igreja episcopal para essa família Fox, que se instalou lá em 11 de dezembro. Então essa era a casinha. E o primeiro ano da família ocorreu sem nenhum problema, sem nenhum incidente, embora vez ou outra observassem ruídos estranhos, com semelhanças de arranhadura na parede. E em meados de março de 1848, esses ruídos atingiram então proporções gigantescas, pancadas, arrastavam móveis e tremores nas camas. Já pensou se acontecesse isso na nossa casa? A gente ia sair correndo com todo o conhecimento que tem. Imagine naquela época sem ter, né? E a família estava decidida então a se mudar. Começaram a acontecer essas coisas e eles pensaram assim, nós vamos nos mudar. Até que a menina Kate, de 11 anos, decide interrogar as pancadas. Certamente, né, foi intuída a fazer. Será que essas pancadas conversam com a gente? E aí, a partir de centenas de pessoas que foram chamadas a presenciar esse fenômeno, porque ela começou a conversar e ter um diálogo, né? Através de um alfabeto, representando as letras, elas descobriram que estavam conversando, então, com um espírito. Então, mediante essa convenção, formaram palavras, e cada palavra correspondia a um número de pancadas. Então, A, B, C, como, né, foi assim. Imagine
o difícil para montar uma palavra, mas elas começaram a perceber que dava para ter um diálogo. E através desse diálogo difícil, elas conseguiram saber que esse espírito chamava Charles Rosa, que havia sido assassinado naquela casa 5 anos antes. Indicou o local onde estava o seu corpo enterrado e que posteriormente foram lá desenterrar e verificaram que era verdadeiro. E essa casa está até hoje à visitação. Quem quiser ir lá, tiver essa oportunidade, ela é um memorial que está lá à disposição para que as pessoas possam comprovar os fatos que ocorreram. Já as mesas girantes, então dos Estados Unidos a gente já vai para o continente europeu. Esses fenômenos aconteceram lá. Como era uma invasão ordenada dos espíritos, então foi dado a ordem para a terceira revelação, eles se pulverizaram para outros continentes. Então a gente vê que da América do Norte começou então os fenômenos com muita força a acontecer na Europa. E então, após esses acontecimentos, a coqueluche da sociedade francesa, aquilo que ficou conhecido com o nome de mesas girantes. Eles começaram a se divertir com as mesas que erguiam, giravam, se comunicavam. Até que apareceu Allan Kardec, que, convidado por um amigo, e ele era cético, ele não acreditava, ele dizia que não pode nada que não tenha cérebro se comunicar. Até que esse homem, então, que mais para frente celebrizaria o seu apelido, o seu pseudônimo de Allan Kardec, resolveu então estudar esses fenômenos. Allan Kardec, que fez os seus primeiros estudos em Lyon e depois foi para a Suíça, em Yverdon, a fim de estudar no instituto renomado do professor Pestalozzi. E esse instituto de Pestalozzi, que era muito famoso, as famílias abastadas mandavam os filhos estudar, então na Suíça, com esse professor. Até hoje nós conhecemos o método, tem o método Montessori, o método Pestalozzi, o método Van Dorf, tem vários métodos. Então Pestalozzi, ele criou um método de ensino, esse é a pintura que nós temos desse professor. E então Leon, Hippolyte Rivail de Zar foi estudar nessa escola desse renomado professor e se tornou então também um grande aluno. E com 14 anos ele começou também a dar aula aos alunos que entravam, depois dele. Ele também passou a dar aula, tamanha sua inteligência. E quando ele concluiu seus estudos, ele regressou para Paris, onde se tornou um renomado mestre, não só em letras, como em ciência. Kardec ele conhecia diversas línguas, entre elas italiano e alemão. Salvo engano, ele falava 7 línguas, e tendo traduzido várias obras para o francês. E ele apresenta, então, na época, planos e métodos. Ele tem vários livros didáticos para a reforma do ensino na França. Ao passar do tempo, contraiu o casamento com a professora Amélie Gabrielle Baudin, conquistando, então, uma preciosa colaboradora. Eles não tiveram filhos, então eu tenho uma aula que é só sobre Kardec, mas aqui a gente não tem tempo, porque a gente precisa saber a história do Espiritismo. Então a gente já vai direto no codificador, quando ele se torna, então, esse homem de grande importância, quando começa a sua missão, aos 50 anos. Então, em 1854, ele ouviu falar pela primeira vez nessas mesas girantes através do seu amigo Fortier, que era um pesquisador emérito do magnetismo.
E Kardec, então, na época, se interessava por esse estudo do magnetismo. Ele aceita o convite para assistir uma sessão de mesas girantes e, vendo o fenômeno, ele se interessa profundamente. Quem assistiu o filme vai lembrar que ele relutou a princípio, depois ele foi lá, investigou se não tinha nenhum fio sustentando a mesa, se não tinha nenhum imã, né, com que eles manipulassem. Então ele fez toda uma investigação. E aí informa os historiadores que nos anos de 53 a 55, né, as mesas girantes eram então esse passatempo, era uma diversão, e que a Kardec então foi investigar. E em princípio ele duvidou, mas disse que precisava estudar aquilo, porque não via como é que aquelas mesas respondiam, se moviam. Então ele exigiu provas, mostrou-se inclinado à observação mais profunda dos ruidosos fatos amplamente divulgados pela imprensa francesa. E ele diz que viu ali um fenômeno inusitado que deveria merecer um exame cuidadoso. Hippolyte descreve as suas impressões iniciais. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação e uma nova lei, que eu resolvi estudar a fundo. Então aí são a cesta de bico, né, que eles falam, onde eles colocavam uma caneta, tinteiro, e aí com as mãos de 2 médiuns ela se movia e escrevia as psicografias. E ele teve um ensejo de ver comunicações contínuas, respostas a perguntas formuladas, algumas vezes mentalmente ele perguntava o que causavam a intervenção de uma inteligência estranha. E então o grande material estudado por ele, mais as centenas de questões formuladas a entidades luminosas, deram condições então ao professor Rivaio de publicar a sua primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E essa data então passou a ser considerada como a fundação do Espiritismo. Então nós sabemos que o Espiritismo não se deu com Allan Kardec. Na verdade, Allan Kardec foi um estudioso que codificou todas as leis, todas as informações das comunicações espirituais. E aí a gente vai ter que em 9 de outubro de 1861, nós vamos ter o Alto da Fé de Barcelona, que foi um momento lá que quem também viu o filme ficou impressionado de ver o quanto foi difícil para Kardec, né? Ele até teve um mal súbito, um desmaio, porque ele foi levado em desdobramento a assistir em Barcelona, ele estava em Paris, mas o seu espírito foi transportado para lá para ver a queima dos mais de 300 livros sobre espiritismo, que foi importado, né, de Paris para a Espanha, tamanha curiosidade que estavam gerando as suas publicações. Então, chegado esses livros lá, eles foram queimados em um Alto da Fé. E Kardec ficou impressionado, mas foi a melhor publicidade que podia se dar ao Espiritismo. Porque pode-se queimar livros, mas não pode-se queimar ideias. E a partir daí, então, todo mundo queria saber o que eram esses livros. E em defesa do Espiritismo, então, ele disse, né, que podiam se queimar livros, mas não as ideias. E fundou em janeiro de 1858 a Revista Espírita, que era um órgão mensal, né, uma publicação que deveria assumir um papel importantíssimo na divulgação da doutrina espírita. Essa é a galeria no Palais Royal, local de lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857.
e está estabelecido até hoje. Existe esse prédio lá, né? E foi lá que então eles lançaram o Livro dos Espíritos. Em 1858, no dia 1º de abril, ele fundou então a primeira sociedade espírita, com o nome Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 15 de janeiro, ele lançou o Livro dos Médiuns, de 1861, depois sucessivamente o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e a Gênese. E essas obras da codificação kardeciana, né, sobre um homem que aceitou o compromisso de codificar os ensinamentos e que organizou o Livro dos Espíritos e demais obras que consolidaram o Espiritismo, que realizou sua tarefa com denome. Então, é interessante que essa obra, ela responde muitas questões que os filósofos não conseguiram responder. De onde será que eu vim, né? Então, se a gente quer saber de onde nós viemos, qual foi o início do nosso espírito, a Gênese, na sua primeira parte, vai nos responder de onde nós viemos. Se queremos saber quem somos, o Livro dos Espíritos nos responde. Se queremos saber por que sentimos o que sentimos, porque tem hora que nós estamos felizes, de repente do nada a gente muda de humor, de sentimento, a gente fica triste. É só a gente estudar o Livro dos Médiuns, porque todos nós somos médiuns. Uns mais ostensivos, outros menos, mas todos somos médiuns. E por que nós sofremos? E aí a gente vai ter o Evangelho segundo o Espiritismo, que relata, né, a Boa Nova, o Novo Testamento, que é a vinda de Jesus. E aí nós vamos ter também as respostas que complementam as que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas questões 614 a 919. E para onde a gente vai depois dessa vida? Tem muita gente que questiona, muitos espíritas que não sabem responder. Ah, mas nunca ninguém voltou para contar, né? Vocês são espíritas, quem que voltou para contar? Pega o livro Céu e Inferno e dá de presente. Não dá na cabeça da pessoa, dá de presente. E fala, leia. Tem 65 depoimentos de quem foi e voltou para contar. Então, nós temos como nos defender das nossas convicções. Nós temos um espírito, Samson, que fazia parte da Sociedade Parisiense Espírita, que deu comunicação ainda durante o seu velório. Vocês conhecem essa passagem? Está lá no livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, ele também é denominado Código Penal da Vida Futura. Vocês já ouviram falar? Código Penal da Vida Futura. Por quê? Porque lá existe 34 artigos que falam sobre como devemos agir para atingirmos essa vida futura. Como será a nossa vida? Como será a nossa próxima vida? Leiam esses artigos, é interessantíssimos. Então nós, que não somos apenas simpatizantes, mas nos denominamos espíritas, temos por obrigação conhecer essas obras. Esse é o livro, é a base, o alicerce da nossa doutrina. Principalmente porque muitas vezes os céticos querem nos deixar sem argumentos, querem nos questionar, nos encurralarmos, né? E aí a gente fica sem resposta. Ah, mas nunca ninguém voltou. Voltou, tá aqui, ó, leia, depois eu volto aqui pra gente conversar. Mas só que você lê também. Porque senão não adianta, né? Depois a pessoa vem com questões que você não sabe. Nesse livro, dentro dessa codificação, desses 34 artigos, também existem umas questões que são de suma importância a gente dominar. Principalmente porque quando alguém morre por suicídio,
a gente escuta espírita falando barbaridade para a família. Ou para algum conhecido, nossa, se suicidou, vai ficar lá no limbo, vai lá para um umbral grosso, começa aquela história. Vocês sabiam que não é verdade? Existem atenuantes e agravantes para o suicídio. Nem todo suicida vai para o vale dos suicidas. Porque dependendo da atenuante, o que é que o levou ao suicídio, ele vai ser recebido em um hospital. Ele não tem a totalidade da culpa do ato que cometeu. Então nós não podemos mais falar essas barbaridades que não consolam ninguém. Se a gente não souber o que falar, fique quieto, como diz o Bambi no filme da Disney, né? Se não tiver nada bom, fica quieto. Consola. Aliás, eu já vim aqui, já falei para vocês do The Chosen, né? Quem está assistindo? Eu já assisti. Pouca gente. Já está na 5ª temporada. Assistam. Existe um episódio na 4ª temporada, o 4º episódio da 4ª temporada, que nos dá uma aula de como nos comportar diante da morte de alguém. Porque eu também escuto, gente, espírita falando assim, ó. Outro dia uma amiga minha ligou e falou que uma amiga nossa em comum havia morrido. E eu falei, não é possível, deve ser um engano, não é a nossa Marta, é outra Marta. Porque essa Marta, que ela disse que havia falecido, 62 anos, para mim é jovem. Porque eu estou quase chegando lá, então é jovem também. Mas assim, para mim, uma pessoa jovem, uma mulher bonita, viçosa, eu falei, não é a Marta, saudável. E eu falei assim, então aguarda que eu vou confirmar se é a Marta, a nossa Marta. E aí eu liguei para uma outra pessoa e falaram, olha, é verdade, do que será? Como pode, né? Uma mulher tão saudável. E eu falei, nossa, e aí falou, olha, vai ser em tal lugar, lá em Bauru. E eu retornei então para quem me deu a notícia de primeira mão. Eu falei assim, amiga, que hora que você quer que eu passe aí pra gente ir então no velório? Vocês devem já ter ouvido isso. Ah, eu não vou no velório, eu não gosto de velório. Alguém aqui gosta de velório? Mas eu sei quem gosta de velório. O dono da funerária. Ele adora velório, né? O bolso dele cada vez mais cheio. Fora isso, ninguém gosta de velório. Então nós precisamos tirar esse argumento. Eu gosto de convites para festa, eu gosto de convites para palestra, eu gosto de convites para viagem, mas eu preciso ir até o velório e abraçar aquele que perdeu o ente querido. E nessa série The Chosen, na 4ª temporada, o 4º episódio, há uma cena em que Pedro está muito bravo, porque Jesus disse que ele era a rocha. Que ele era a rocha, né, o apóstolo que ganhou até o nome de Pedro, Pedra, que antes ele era Simão. Né, e aí Jesus rebatiza ele como Pedro. E aí ele fala, o que adianta eu ser uma rocha, eu ser a pedra? O que serve uma pedra agora? Para consolar o meu amigo que perdeu a noiva. A Ramá, né? A Ramá tinha falecido pela espada lá do centurião, e eles estavam então carregando o corpo para ir fazer o enterro, e o Tomé, ele estava inconsolável, ele estava muito triste, ele estava muito irado com Jesus, porque ele viu Jesus curar tanta gente, e ele que seguia o mestre, Jesus não ressuscitou a sua noiva. E Jesus dizia, agora você não consegue entender. Agora você só tem que aceitar, entender para depois. E ele continuou seguindo, mas com raiva, sem entender os motivos, muito triste, mas ele continuou seguindo. E quantas vezes nós não somos assim, né? Às vezes a gente é tão contrariado na vida, mas a gente continua indo no centro espírita. A gente às vezes está com raiva
mas eu sou tão fiel, eu sigo, eu faço a minha parte, eu sou bondosa, eu sou caridosa, por que isso está acontecendo comigo? Entender não é para esse momento, né? A gente vai entender depois. Então, Jesus é questionado por Pedro, o que eu sirvo agora? E Jesus disse assim, quem falou que agora você tem que ser uma rocha? Agora você só tem que estar do lado dele, abraçar, e se quiser chorar junto, chora junto também. Não tem que falar nada. Então é um grande aprendizado para a gente, que a gente tem que ir no velório, não é um lugar legal, mas a gente tem que se colocar no lugar daquele que perdeu alguém, e a gente tem que ir lá, e às vezes nem falar meus sentimentos. Não fala, às vezes você não está sentindo nada. Você foi cumprir o seu papel de amigo. Mas se chegando lá você sentir vontade de chorar, você chora. Mas não é momento para a gente tacar os nossos ensinamentos doutrinários. Fala assim, não chore, que senão ele também não vai ficar bem. A vida continua, não chora, a vida continua. Agora que ele vai estar bem, agora que ele vai descansar. Gente, é agora que ele vai trabalhar mais do que nunca, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que toda vez que ela senta no sofá à tarde para dormir, ela fala, eu vou dormir porque a hora que eu morrer eu vou ter que trabalhar tanto. Né? Eu falei, nossa, é verdade, boa. Então, a gente não tem que falar nada. Se você estiver sentindo, tá, meu sentimento. Se você não estiver sentindo, eu vim te abraçar. Eu vim te abraçar. Senta do lado e fica. Só isso. Esse é o melhor papel. Então, a gente vai aprendendo muitas coisas com a doutrina e aprendendo que a gente não pode mais se comportar como os comuns. Nós não somos mais comuns. Nós conhecemos a terceira revelação, o Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo. Então a nossa conduta tem que ser diferente. Não somos santos, somos o que somos, como disse o apóstolo Paulo. E sabendo que somos, o conhecimento que temos, precisamos ter condutas diferentes. Não podemos mais. Então eu liguei para minha amiga e ela falou que não queria ir, que ela não gostava de velório. Aí eu falei, que bonito, né? Aí eu peguei e expliquei tudo isso para ela. Então eu vou sim. Né? A gente precisa, né, explicar para as pessoas. Não é o melhor lugar, mas é um lugar que nós temos que estar. O palestrante, quando é chamado para falar no velório, tem que ir falar. É gostoso falar no centro, mas é importante também ir lá e apresentar palavras de consolo àqueles que pedem. Então, em 31 de março, Kardec nos deixou, de 1869, que foi o dia do seu desencarne. E pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. No Epifácio de Kardec, no seu túmulo está nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Quando eu estive lá em Paris, em 2013, eu não era espírita, eu era simpatizante da doutrina espírita. Então eu não quis ir no túmulo do Kardec. Mas depois eu me tornei espírita, estudiosa, palestrante, mas eu não tinha mais um emprego que podia me levar de novo para lá, né? Eu não podia mais. Eu falei assim, depois que eu perdi o meu emprego, nunca mais eu vou viajar. Essa era a minha ideia, né? Mas aconteceu que de tanto eu falar de Francisco de Assis, que eu gostava muito, eu fazia muitas palestras sobre ele, apareceu uma viagem de R$2.500 só. Eu acho que eu já contei quando eu vim aqui, não contei. Para aquela empresa que estava quase à bancarrota, quase decretando falência, eu fui e comprei um pacote para mim e para o meu marido. E pasmem vocês se não era coisa da espiritualidade. Porque eram 4 dias em Paris e 4 dias em Roma. E eu falei assim, nossa, eu posso ir visitar o túmulo do Kardec e eu posso ir em Assis, também na terra de Francisco. E assim aconteceu. E foi
a viagem mais barata, mais perfeita, voo direto à Itália que eu fiz. E quando a gente chegou, eu fui em Assis e aconteceram coisas, né? Eu agora falei, aconteceram coisas, eu lembrei do Carlos, que o Carlos, quando convida as pessoas para as nossas palestras, ele fala assim, quem não for, acontecerão coisas. É uma brincadeira que a gente faz com as pessoas que sempre vão nas nossas palestras. Então eu disse assim, quando eu cheguei lá em Assis, aconteceram coisas que eu estava tão maravilhada que eu estava assim em êxtase que eu não via. Mas o meu marido, quando a gente chegou na Basílica, onde está o corpo de Francisco, meu marido falou assim, olha, os sinos estão tocando. Não dava para a gente escolher, todo dia o sino toca naquela hora. Mas eu não tinha como escolher chegar neste momento. Então eu cheguei nesse momento, o sino estava tocando. E eu passei o dia inteiro lá andando e falando com ele. E eu falava assim, mas você era muito arteiro, você tinha cavalo, minha perna está doendo, para ir de um lugar a outro, onde ele morou, onde ele foi preso, onde ele viu Jesus descer da cruz e falar com ele, vários lugares, 14 quilômetros nós andamos naquele dia, porque o celular contou, né, o que a gente andou. E aí no final, quando eu passei pelo portal da igreja, da cidade medieval, os sinos começaram a tocar novamente. Então eu falei, Francisco se despedindo de mim, que estou indo embora. E foi muito significativo, eu tenho certeza que foi um presente dele, porque todo mundo que comprou o pacote dessa empresa não conseguiu viajar. A empresa, eles tiveram que entrar na justiça, e eu paguei até o fim, eles já tinham decretado falência, eu falei, se for por Deus, vai sair. E foi. Então a gente tem que ter fé. Quando o desejo da gente é bom, nobre e justo, eu recebi essa viagem. E aí a gente voltou e tinha 4 dias lá em Paris. E em Paris a gente chegou, turista ler jornal? Lógico que não. Estava na Itália, vai para Paris também, não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo lá. Foi o dia da greve, assim, a greve total, nada funcionava. E lá ninguém anda sem o transporte público. Mas eu saí sem saber, fui para o ponto de ônibus, não tinha Uber, não tinha táxi. E aí eu comecei a perguntar, não sei como que eu conversei, mas entendi, greve. E aí nós fomos caminhando e algumas pessoas a gente ia perguntando, ensinaram a gente chegar no Père Lachaise, que é onde está Kardec. 3 pessoas nos ajudaram. Uma nos levou até um determinado lugar, uma outra pegou no meu braço, também caminhou mais de 10, saiu do seu itinerário, andou mais de 10 quarteirões conosco. E uma terceira que eu fui falar com ela, para confirmar se aquela francesa tinha me deixado lá, que me pegou pelo braço, que a gente não conseguia falar, se estava certo. A terceira que eu fui falar, ela falou, você é brasileira? Era brasileira. Então, levou a gente até a porta do cemitério. Dentro do cemitério, entra eu e meu marido lá, e cadê o túmulo? E eu olhava e achava que era um número de rua, e ia, não tinha rua, e não sei o que. Aí eu falei para ele assim, vou perguntar de novo, tem 3 homens ali dentro daquele túmulo, estavam revestindo um túmulo. E ele falou, você vai perguntar como? De novo, vai ser aquela loucura, eles falando em francês, você... E eu chego lá, eram 3 portugueses de Portugal. E eles disseram, é só você olhar o túmulo que tem flores, que tem gente o tempo todo. E aí você sobe essa escada e você vai se deparar com um túmulo cheio de flores. Todos os dias tem flores frescas. Olha o legado que esse homem deixou. Todos os dias tem pessoas nesse túmulo. Lá tem pessoas famosíssimas, Edith Piaf e outros mais. Mas esse é o túmulo mais visitado. É o túmulo do homem que deixou um legado para toda a humanidade. Então eu agradeci muito,
Porque eu tenho uma convicção, agora eu vou falar a minha convicção para vocês. Quem já leu o livro Francisco de Assis de Miramês? Maravilhoso, não deixem de ler. Quem foi Francisco de Assis segundo Miramês? E eu concordo com ele. O apóstolo Paulo, o apóstolo amado do Cristo. Depois de 1200 anos, nasce como Francisco de Assis. Segundo também as minhas convicções, Francisco de Assis renasceu nas nossas terras brasileiras, com o mesmo nome, de Francisco Cândido Xavier, que, segundo o Espírito de verdade, que nunca se equivocou e nunca mentiu, porque é uma pleiade de espíritos superiores, o Espírito Verdade, disse que Kardec renasceria no início do século para dar continuidade à sua obra. E quem nasceu no reinício do século e deu continuidade à obra de Kardec? Francisco Cândido Xavier. Vocês estão vendo a ligação de tudo? E quando eu voltei, eu fui em Uberaba lá levar todo mundo que faz o curso comigo lá em Bauru. Nós entramos para tomar passe, eu avisei que a gente ia com ônibus, então eles mantiveram uma equipe para dar passe nessa turma que ia chegar lá de Bauru. E quando eu entrei dentro da salinha de passe, eles colocam musiquinha para a gente tomar passe de 4 em 4. Vocês já tiveram lá? Maravilhoso, né? Eu sinto que música que começa a tocar. A música de Francisco de Assis. Então eu falo assim, eu persigo Francisco e Francisco me responde. Porque é assim, quando a gente se interessa pela espiritualidade, eles se voltam em amor para nós. Que a gente nunca se esqueça que eles nos amam, que eles torcem para que a gente ascenda, para que a gente volte a essa grande família universal de que todos nós pertencemos. Então, a minha gratidão a Kardec por todo esse legado. Eu tenho essa convicção, já fui chamada a atenção em algumas casas. Você não deve falar que você acha que Chico foi Kardec, que Francisco de Assis. Eu falo, então não me chame, porque a gente tem direito de liberdade de expressão, e é a minha convicção. Não quero convencer ninguém, mas eu me sinto convencida de que se tratam das mesmas pessoas, continuando a sua missão. Então, assim eu encerro hoje a minha fala aqui com vocês, e eu quero ler uma pequena poesia, que para mim eu acho uma prece também. E hoje eu ali de manhã, com o pessoal do Café com o Evangelho, e eles gostaram, me pediram até para mandar, então eu quero também compartilhar com vocês. E ela diz assim, eu perguntei a minha vida, como achar a apetecida felicidade absoluta? E um eco me disse, luta. E eu lutei. Como hei de a esta pena dar a cadência serena que suaviza, embala e encanta? E o eco então me disse, canta. E eu cantei. Mas como num verso resumir todo o universo que em mim vibra, esplende e clama? Então o eco me disse, ama. E eu amei. Como achar agora a alma simples que eu pus fora pelo prazer de buscá-la? E o eco então me disse, cala. Calei-me. E ele então calou-se. Nunca a vida foi tão doce. Tudo é mais lindo ao meu lado. Mais lindo porque calado. Lutar, cantar, amar e calar. Assim queria o poeta. Lutar para que os desvarios mundanos não roubem a nossa sensibilidade.
Cantar a canção da dor, mas também cantar a canção do amor. Cantar pelos que, empedernidos, já não conhecem os acordes. Cantar por aqueles que impedem a canção alheia. Cantar o silêncio daqueles que não têm voz ou vez. Amar. Amar como ação necessária de encontros e paisagens. Contemplamos o mundo para conhecê-lo e transformá-lo. E calar. Mas como calar diante das feridas abertas pela injustiça e pela destruição dos nossos irmãos? Calar para, com Maria, a Mãe da Esperança, escutar a boa nova, a missão e então agir. Gratidão a todos vocês.